Na era em que vivemos, é crucial estarmos atentos aos sinais que indicam a proximidade das profecias bíblicas se cumprindo. Como Jesus nos advertiu em Lucas capítulo 21, versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Este aviso ecoa através dos tempos, nos guiando para reconhecer os indícios do retorno do Filho do Homem. Imagine o cenário descrito por Jesus se desenrolando diante de nossos olhos. As nações em angústia, o mar e as ondas rugindo, gerando perplexidade. Essas palavras parecem ecoar nos eventos atuais, como se a própria Terra estivesse nos enviando um aviso. Recentemente, um artigo do The Washington Post chamou minha atenção. Ele discutia um evento celestial iminente que ecoa as palavras do próprio Cristo. Um eclipse solar total está se aproximando rapidamente. Imagine, em 8 de abril, a tarde se transformará em noite por cerca de 4 minutos. Desde o norte do México até a Nova Inglaterra, testemunharemos esse raro fenômeno. Durante esses preciosos momentos de escuridão, a natureza reagirá de maneiras surpreendentes. O ar ficará mais frio, enquanto pássaros e insetos cairão em um silêncio desconcertante. Até as plantas parecerão confusas, diminuindo sua produção de alimentos. Enquanto isso, os animais noturnos, como corujas e morcegos, começarão a se agitar, como se sentissem a mudança iminente. Estes, meus amigos, são os sinais de um eclipse solar total. Este eclipse total deste ano é verdadeiramente especial, pois é uma raridade que não veremos nos Estados Unidos por mais 2 décadas. Este é um evento que desperta diferentes perspectivas e interpretações. Para os amantes da ciência, este é um momento de êxtase. É um espetáculo único em uma vida inteira, uma oportunidade de testemunhar a majestade do cosmos em ação. A emoção de ver a luz do Sol ser temporariamente eclipsada pela Lua é algo que ecoará em suas memórias para sempre. Entretanto, há uma outra perspectiva, uma mais profunda e espiritual, aquela dos estudiosos das profecias bíblicas. Para eles, este evento vai além do espetáculo cósmico. É visto como um sinal, possivelmente um aviso divino. Para aqueles que estão imersos na leitura das Escrituras e na observação dos sinais que Jesus nos alertou, este eclipse assume um significado ainda mais profundo. Eles olham para o céu e veem mais do que apenas um fenômeno astronômico. Eles veem a mão de Deus, talvez sinalizando o início de uma nova fase na história da humanidade. Há uma publicação intrigante chamada Harbinger, que diariamente oferece uma perspectiva bíblica sobre eventos como este eclipse. Em um artigo intitulado 2024, Eclipse Solar, Coincidência ou Alerta Final? Eles destacam um padrão curioso. 2 eclipses solares formando um X sobre os Estados Unidos. Esta não é a primeira vez que tal alinhamento ocorre. No início do século XIX, precisamente em 1806 e 1811, testemunhamos um fenômeno semelhante. O primeiro eclipse ocorreu em 16 de junho de 1806, seguido pelo segundo em 17 de setembro de 1811. Curiosamente, esses eventos cósmicos foram seguidos por uma série de terremotos notáveis, os terremotos de Nova Madrid. Estes foram os maiores terremotos já registrados na história americana, sacudindo o centro do Vale do Mississippi com uma força tão grande que seus efeitos foram sentidos até mesmo em cidades distantes, como Nova York e Washington. A magnitude desses terremotos é assustadora. O primeiro, em dezembro de 1811, alcançou uma magnitude de 8,1 na escala Richter. Em seguida, em 23 de janeiro de 1812, outro tremor de 7,8 de magnitude ocorreu, seguido por um terceiro em 7 de fevereiro do mesmo ano, com uma magnitude de até 8,8.
Diante desses eventos históricos, surge uma pergunta inquietante. Poderia o próximo alinhamento em forma de X, marcado pelo eclipse de 8 de abril de 2024, ser um prenúncio de outra catástrofe nos meses seguintes? As coincidências são demasiadas para serem ignoradas, e as consequências potenciais são assombrosas. Diante de todos esses sinais e prenúncios, como filhos de Deus, como devemos responder? Como devemos processar tudo isso que está acontecendo ao nosso redor? Mais uma vez, as palavras de Lucas 21, do versículo 25 ao 27, ecoam em nossos corações. E haverá sinais estranhos no sol, na lua e nas estrelas. E aqui na terra, as nações ficarão em tumulto perplexas pelos mares agitados e estranhos. As pessoas das marés ficarão aterrorizadas com o que eles veem chegando à terra, pois os poderes nos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. A Bíblia nos dá todas essas informações para nos prepararmos, não com medo, mas com uma preparação baseada na compreensão das profecias bíblicas. É como montar um quebra-cabeça com diversas peças que precisamos examinar com cuidado. Uma dessas peças é a ascensão do engano. Devemos estar atentos à quantidade de ensinamentos falsos e falsos profetas que estão se espalhando por diversas plataformas ao redor do mundo. Outra peça é a ascensão da doutrina demoníaca, um evangelho que agrada aos ouvidos das pessoas, mas que desvia da verdade. Além disso, há as guerras e rumores de guerras, a apostasia, a grande queda e o esfriamento do amor de muitos. Não podemos esquecer dos terremotos, pestilências e dos sinais sobrenaturais no sol, na lua e nas estrelas. Quando juntamos todas essas peças do quebra-cabeça, começamos a enxergar uma imagem se formando. A palavra de Deus nos dá um quadro claro do que esperar quando a segunda vinda de Cristo se aproxima. Ela também nos fala sobre como a sociedade mudará nos últimos dias. Paulo nos alertou sobre a tendência das pessoas em não suportarem a sã doutrina. Ele profetizou que as pessoas teriam coceira nas orelhas, buscando avidamente por ensinamentos que lhes agradassem, mesmo que fossem contrários à verdade. Seriam atraídas às doutrinas dos demônios, caindo nas armadilhas dos falsos profetas e ensinamentos distorcidos. Nos últimos dias, encontraremos indivíduos cujo amor será voltado apenas para si mesmos e para o dinheiro. Eles serão marcados pela arrogância e pelo orgulho, zombando até mesmo de Deus. Embora possam agir religiosamente, rejeitarão o poder transformador que vem de Deus. Agora, gostaria de destacar a importância de reconhecer os tipos de pessoas que devemos estar cientes nos últimos dias, pois, se o diabo conseguir plantar alguém em nosso círculo íntimo, ele terá uma oportunidade maior de influenciar nossas decisões para o mal. Preste atenção aos sinais de que alguém em sua vida pode estar sendo usado pelo inimigo para desviá-lo do caminho do Senhor. Um dos primeiros sinais que você deve observar é talvez o mais óbvio: a pessoa que incentiva você a fazer o errado. O diabo sempre plantará indivíduos ou uma pessoa específica que o encoraja e aplaude em suas transgressões. Essas são as pessoas que o instigam a frequentar lugares onde você sabe que não deveria estar. Elas o cercam com uma aura de não há nada de errado em se divertir um pouco de vez em quando, dizendo para você relaxar e não ser tão rígido em sua fé. Elas minimizam os pecados, dizendo que uma pequena transgressão aqui e ali não o torna um pecador. No entanto, esteja avisado, essas pessoas são perigosas. Elas representam uma ameaça para sua salvação. Como a tradução amplificada de 1 Coríntios 15, versículos 33 e 34, nos lembra: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Portanto, vigiem e deixem de ser ignorantes espiritualmente. Alguns de vocês não têm conhecimento de Deus. Isso eu digo para a sua vergonha.
Essas más companhias o incentivam a pecar e tentam comprometer sua integridade. Eles são os que o convencem de que está tudo bem de vez em quando, mas esteja ciente de que são essas más influências que o corrompem. Elas o puxam em direção ao pecado, desviando-o do caminho da retidão. Como filhos de Deus, uma vez que identificamos essas pessoas em nossas vidas, precisamos nos separar delas. Devemos nos afastar daqueles que nos conduzem para longe da luz e nos aproximamos daqueles que nos incentivam a crescer em nossa fé e a viver de acordo com os princípios divinos. O segundo sinal de que alguém em sua vida foi plantado pelo diabo é se eles tentam controlar e manipular você. Deus Todo-Poderoso, em sua sabedoria e glória, não nos controla. Ele nos concedeu o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. O Espírito Santo pode nos convencer, mas a convicção é algo do coração, enquanto a manipulação é algo completamente diferente. Quando alguém tenta controlar você, essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Deus nos deu o dom da liberdade de escolha, e qualquer pessoa que tente tirar isso de você, que tente impor sua vontade sobre a sua, está agindo sob influência maligna. Na Bíblia, vemos exemplos claros disso. Jezabel, por exemplo, tinha um espírito de controle. Nabucodonosor também foi possuído por esse espírito a ponto de construir uma estátua de ouro de si mesmo e exigir que todos se curvassem e o adorassem. Quando 3 jovens hebreus chamados Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a obedecer, foram lançados em uma fornalha ardente. Esse é o espírito pernicioso e controlador. Se você identificar esse espírito em alguém dentro de seu círculo íntimo, encorajo-o a se afastar e se separar. Este é o caminho para se proteger e preservar sua liberdade espiritual e emocional. Ao se distanciar dessas influências negativas, você se colocará sob a proteção divina e encontrará a paz e a liberdade que só Deus pode oferecer. O terceiro sinal de que alguém está sendo enviado pelo diabo é o que eu gostaria de chamar de facilitador. O facilitador é uma ferramenta nas mãos do inimigo, pois vai além de encorajá-lo a pecar e até de manipulá-lo para pecar. Eles fornecem os recursos para que você cometa o pecado. Por exemplo, o facilitador pode dar dinheiro a um viciado para alimentar seu hábito. Pode convidar um homem casado para um evento com uma mulher solteira e ajudá-lo a mentir para sua esposa sobre sua ausência. Se você tem uma tendência à luxúria, o facilitador tornará possível você satisfazer esse desejo. O facilitador está disposto a facilitar a sua queda, fornecendo os recursos e tudo o que for necessário para você fazer o que não deveria fazer e estar onde não deveria estar. Essa pessoa é perigosa porque torna mais fácil para você pecar. Jesus deu um aviso muito sério para aqueles que permitem que outros pequem. Em Marcos 9, versículo 42, ele diz: "Mas quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria que lhe atassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e o lançassem ao mar." Essas palavras são uma ilustração vívida da severidade da punição que aguarda aqueles que levam outros ao pecado. Seja cauteloso e avalie seu círculo íntimo. Existe alguém que está permitindo que você peque? Se sim, essa não é a pessoa com quem você deveria estar se associando. É crucial afastar-se de influências tão prejudiciais para proteger sua fé e seu relacionamento com Deus. O último tipo de pessoa que você precisa evitar é o desanimador. Essa é a pessoa que o afasta de Deus, fazendo-o questionar sua presença e sua vontade. O desanimador pode não necessariamente capacitá-lo a pecar ou encorajá-lo a pecar, mas eles têm outra tática. Eles vão convencê-lo a não participar do grupo de estudo bíblico na quarta-feira. Vão desencorajá-lo de comparecer àquela reunião de oração. Eles vão inventar 1001 desculpas para você não se envolver em atividades espirituais e vão dizer como perder um serviço ou um evento não vai prejudicá-lo.
Essa é a má companhia da qual você deve fugir. O desanimador vai questionar o seu pastor e apresentar argumentos sobre como a igreja está preocupada apenas com lucro. Eles vão ressaltar todos os aspectos negativos da igreja e das pessoas ao seu redor. Esteja ciente e tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Eles nunca vão te dizer que não existe igreja perfeita. Eles nunca vão te dizer que se você continuar negligenciando sua vida de oração, não irá progredir como cristão. Eles vão te deixar impotente espiritualmente. Eu oro para que você esteja vigilante contra pessoas que o desencorajam e o afastam de Deus. Fique longe desse tipo de influência, pois a má companhia corrompe os bons hábitos. Ore para que Deus exponha cada indivíduo plantado pelo inimigo em sua vida. Mas, acima de tudo, ore para que Ele o conduza a pessoas que são fortes na fé, para que vocês possam se fortalecer e encorajar mutuamente nas coisas do Senhor.